A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite nosso site www.apdp-sp.org.br. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Mel Gonzalez e hoje eu vou te levar numa jornada de conhecimento sobre comunicação não violenta. Mas antes de a gente começar, pegue a sua água, tá bom? A minha já separei aqui. E um bloco de notas para você ir anotando os seus insights, as suas dúvidas, as suas análises relacionadas a você. É super importante. Muitas vezes nossa mente fica um pouco dispersa quando a gente está em atendimento online, quando a gente está assistindo alguma aula online. Então, faz essas técnicas aí para você conseguir concentrar. E se estiver um pouco mais cansado, levanta, dá uma esticada, dá uma pausa, depois retoma, tá bom? Porque esse conhecimento vai te ajudar muito nas suas relações pessoais e profissionais, principalmente. Todo mundo que exerce hoje um cargo, né, um direcionamento, uma influência de liderança, ou na sua casa, ou no seu time, na sua empresa, isso vai esclarecer muitos pontos que as pessoas acabam não conseguindo melhorar e ajustar nas suas relações. Bom, eu sou Mel Gonzalez, né, como eu falei para vocês. Eu sou casada há 12 anos, tenho uma filha linda de 4 anos. A minha formação é em psicologia, estou fazendo agora atualmente mestrado em psicanálise, né? Já estou há 16 anos na área de recursos humanos e eu tenho uma empresa de recursos humanos na área de treinamento e recrutamento e seleção. Então, se precisar de alguma coisa nessas áreas, conte comigo.
tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a comunicação, a famosa comunicação não violenta, mas de um jeito diferente. Para você que nunca ouviu falar do Marshall Rosenberg, ele era um psicólogo, né? Foi um psicólogo maravilhoso, americano, que ele foi, na verdade, um grande estudioso. Ele fez psicologia, ele fez mestrado, doutorado, PhD, e ele fez um atendimento clínico durante muitos anos. Ele começou a perceber, nesses atendimentos, as pessoas estavam em grande sofrimento nos relacionamentos, mas não obtinham tanto retorno, tanta performance, tanta mudança de comportamento como ele desejava, como ele só imaginou, poxa, estudei tanto para ajudar as pessoas, e como que as pessoas não estão conseguindo ter resultados nas suas relações? Então é como se fosse uma pequena dúvida, um incômodo, que começou a causar uma vontade de mudança, de transformação da onde ele estava. E a partir dali, ele começou um estudo sobre comunicação nas relações, né? Por que as pessoas eram tão agressivas? Por que as pessoas eram outras pessoas eram mais doadoras? Por que as pessoas eram boas, afinal? Então isso começou a instigá-lo e começar a trazer uma percepção sobre a vida. Por que as pessoas no mesmo ambiente, numa mesma cultura, têm comportamentos tão diferentes? Por que será? Por que vocês reagem de forma tão aversiva e horas você é bom? Por que será que nós somos assim? Então essa foi a pergunta de Marshall, e ele foi desenvolvendo esse estudo que ficou grandemente conhecido no mundo inteiro. Então ele viajou durante muitos anos disseminando esse conhecimento maravilhoso, e estou aqui para compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, na verdade, esse estudo, ele vai te dar um mapa de como você está e como você deve abrir o seu conceito sobre o que é essa comunicação assertiva, afetiva, emocional, como você deve alimentar a sua fala e a sua escuta com o outro, tá? Então, é só para vocês entenderem como funciona. Agora a gente vai para cá. Esse é o Marshall, eu adorei essa foto, eu peguei ela, porque ela mostra um pouco sobre como ele gostava de ser conhecido. E agora eu vou explicar o porquê dessa foto, da imagem desses dois animais, para a gente conhecer um pouquinho dos conceitos que ele trouxe, que ele carregou durante esses anos. Aqui é sobre a girafa e o chacal, são dois animais que ele colocou como ícone. A girafa e o chacal são animais que representam nossa maneira de estarmos nas relações, tá? É uma forma figurativa da gente compreender. Cada um de nós opera nessas duas consciências. A girafa, que é generativa, empática, construtiva, e do chacal, que é violenta e destrutiva, em todos os aspectos, tá? Tanto pessoal como profissional. E é interessante que as características que ele separa do consciente sobre esses dois animais é como se fosse um estado onde uma pessoa ela pode transitar de um lado para o outro, conforme a sua consciência. E aí tem um conhecimento bem interessante que chama TCC, para quem é psicólogo aí, né? A área da terapias, né? Embora eu sou apaixonada por psicanálise, eu amo também TCC. E o conceito do TCC é assim: você pensa, depois você sente e por último você tem o comportamento. E a partir disso, quando você tem a transformação da mente, transformação dos seus pensamentos, é que você vai conseguir ajustar as suas emoções, os seus sentimentos, para depois você mudar alguém, depois você mudar o seu próprio comportamento. E é bem interessante que é bem similar a essa ideia do Marshall, colocar a girafa e o chacal. É como se fossem duas pessoas dentro de você e você vai precisar ajustar o que está pensando, o que está sentindo com aquele comportamento. Então é muito sincronizado e orgânico essa mudança dentro de você, tá? Então aqui está o chacal, né, para demonstrar essa agressividade. Na verdade, todo mundo tem uma certa agressividade e uma intensidade de demonstrar essa agressividade. Aliás, assim, faz parte do ser humano demonstrar o medo, demonstrar as emoções, né, que isso aqui é a alegria, que é a tristeza. E muitas vezes o chacal aqui, colocando pelo Marshall, é colocado como a demonstração de agressividade. Então, aquele momento de raiva, de impulsividade, que você vai exteriorizar para o seu liderado, né, para o seu funcionário, para o seu esposo, para o seu namorado, para os seus filhos, e você vai reagir de forma agressiva. E a gente vai entender por que ele reage dessa forma. Então, o chacal, ele atua sobre a consciência.
assim como a girafa também que a gente vai trabalhar. Muitas vezes é como se fosse rotulando, julgando, condenando, diagnosticando. Sabe aquela pessoa que chega na sala e começa a checar? Por exemplo, o funcionário está com uma postura, então ele é um péssimo funcionário, que vai codificando a pessoa apenas por uma situação, vai rotulando por uma única e exclusiva situação. Isso é muito ruim. O chacal, ele codifica de uma forma muito exata e momentânea na situação. Então, ele não tem uma paciência para fazer uma investigação aprofundada do que de fato está acontecendo com a pessoa, do que realmente aconteceu, verificar com outras pessoas. Então, às vezes, você pode ter uma liderança dessa forma, onde você vai olhar sua equipe, seus funcionários e achar que eles estão com complô contra você, que eles não estão trabalhando, de que você vira nas costas e ele não está colaborando com você. Então, pensa em como a sua investigação ela está pouca mediante a esses conflitos. Se essa situação que você está vivendo, está faltando um pouco mais você elaborar possibilidades de você olhar para o outro de fato com esse olhar investigativo. Será? É como se desse a dúvida, né, de que a pessoa pode não estar errada. E se ela estiver certa? E se ela estiver bem no momento mal? Então, é tirar esse olhar para que você consiga codificar da maneira certa. E aí, exemplo, né, que eu coloquei aqui do funcionário descansando, é você chegar assim no seu time, né, você chegar um pouquinho mais cedo e ele, por acaso, está descansando na hora do almoço. Às vezes, o seu funcionário trabalhou a noite toda ou virou os horários mais do que ele poderia e você chega e vê ele descansando e você rotula ele como um folgado, um preguiçoso. Mas veja bem, ele estava, sei lá, alguns dias lá se dedicando a um projeto e naquele momento ele está descansando e você vai rotulá-lo para aquele momento de que ele não é um bom funcionário. Será que isso é um bom momento? Será que essa análise está sendo profunda? Então, para a gente aguçar, para você aguçar isso dentro de você é super importante, tá? E aqui o chacal ele tem uma ordem de concordo ou discordo. É como se esse diálogo interno não tivesse muitas ferramentas emocionais para ele dizer sobre o que ele está sentindo e o que ele está vendo. Então ele fala, concordo ou discordo. Ele não tem um meio termo. Então é importante que você reflita se você está tratando os seus funcionários ou as pessoas que você cuida como concordo ou discordo, não necessariamente com essa frase, com essa palavra, mas se na sua resolução você leva esse concordo ou discordo, de repente é um ponto para você refletir agora e revisitar mais possibilidades para você melhorar o seu diálogo aí interno e o diálogo com as pessoas que estão ao seu redor. E aqui, o chacal geralmente acredita, né, esse perfil, ele acredita que a punição é a melhor estratégia de educação. Então, você está lá com seu filho, ele não fez alguma coisa que você queria, ou com seu funcionário, aí você vai lá e tira as possibilidades de férias que ele tinha pedido para você naquela data, né? Você pune o seu funcionário, ou ele fez alguma coisa que você não gostou, você vai lá e reduz, né, o bônus que ele ia ganhar no final do mês, como eu já vi muitos, né? O funcionário fez isso, eu vou lá tirar o bônus, vou tirar o benefício do, sei lá, às vezes teve uma empresa que tirou todos os valores de bônus que eles davam sempre no final do mês, né? Entregava, sei lá, R$100 para que eles comessem fora, então ele tirou da equipe inteira. Então isso causa um desajuste de motivação muito grande. Então é importante que você reveja o que tipo de punição você vai dar, se realmente é importante colocar isso nesse contexto. Você não está levando essa punição como algo de concorda ou discorda, se realmente é o melhor caminho para você fazer. Então, pense em outras estratégias, porque a punição nem sempre é o melhor. Você vai ter o resultado naquele momento, porque a sua equipe vai ficar um pouco mais rígida naquele momento, vai fazer aquilo que você quer, mas a longo prazo, de repente, você não vai ter o resultado que você espera, né, de todo o coração, aquela equipe que, independente se você está ali ou não vai ficar confabulando contra as suas costas. Então, você tem que pensar que essa equipe ela precisa estar engajada com a missão da empresa e engajada com a sua missão de líder. Isso é o mais importante. Quando a empresa, as pessoas não estão engajadas com a sua missão, ela vai fazer exatamente aquilo que você pede, nada mais. Sabe aquele funcionário que você pede alguma coisa, ele faz só aquilo. E aí você fala, caramba, mas ele não tem proatividade, ele não tem... Será que ele não tem proatividade ou você tirou a proatividade dele? Será que ele não tem proatividade ou você de alguma forma desmotivou com alguma palavra, com alguma punição? Então, pontos aí para você pensar. E às vezes a pessoa, né, esse perfil, ele só quer falar.
aquele líder que fala e não quer escutar, não quer dar essa oportunidade de escuta, né? O que vocês estão pensando? O que você pensa a respeito disso? Muitas vezes a escuta, ela já é um processo de elaboração importante para que o outro se transforme. Muitas vezes você vai dar uma parada, escutar o que o colaborador está pensando, seu filho, sua esposa, de repente vai te ouvir, né? vai falar para você e você vai ouvir, e automaticamente aquilo vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, o chacal, ele age dessa forma. A responsabilidade de culpa pelo que é sentido, né? As pessoas ficam com aquela sensação, nossa, eu estou me sentindo culpado por ter feito. Então, será que é importante? Será que é o caminho correto, mais orgânico possível, ou seja, montar uma estrutura de empresa, um time, né? Uma cultura onde é tudo responsabilidade e culpa? Será que esse é o lugar de você deixar a sua equipe realmente, de fato, motivada? Então, coisas para você pensar. Então, a responsabilidade e a culpa pelo que sinto é do outro e do ambiente externo. É como se você culpabilizasse o seu time e a empresa, e nunca você mesmo. Ah, meu time não tá indo bem. É o time que é ruim, não é você. Ah, a empresa não tem nada de bom. Será que é só a empresa que não é nada de bom, ou também tem algumas coisas que você também não está colaborando? Então, assim, essa reflexão, esse balanço, esse equilíbrio é super importante a gente fazer para que a gente tenha saúde emocional dentro desse ambiente de trabalho. Forte, né, até aqui? Então geralmente esse perfil faz muitas exigências e não aceita o não como resposta. Sabe aquela liderança impositiva que não fala, não conversa, não dialoga e simplesmente se impõe as regras e não tem uma contrapartida de dar o luxo de falar assim, será que eu tô certo? Será que de fato eu preciso melhorar alguma coisa? Então isso é super importante para que você pense como você está se relacionando com a sua equipe e as pessoas que você tem influência. Eu queria até deixar alguma coisa aqui para você pensar, que muitas vezes você está assistindo, nem é líder agora, está sendo preparado, e aí você fala, Mel, eu não sou líder, né? De repente você está nesse momento, mas se você exerce qualquer tipo de função ou de influência sobre a vida de uma pessoa, você tem capacidade de refletir sobre tudo que a gente está conversando aqui hoje e mudar aqui dentro, para as suas atitudes, suas ações serem melhores. E aqui a maravilhosa girafa, que Marshall fala, que a gente vai trazer alguns insights para você pensar sobre a sua liderança. Então, aqui a girafa, por sua vez, é um animal que tem um coração muito forte, né? Dos mamíferos é o que é mais amável, né? Ela se inclina para ouvir, para sentir, para se apegar, para ter o afeto com os seus filhos, né, com os seus bebezinhos lá, e também com os outros animais. Então, ela tem um símbolo de disponibilidade afetiva. Então, para você disponibilizar a sua empatia, a sua afetividade com o outro, é a sua postura mesmo de compreensão do mundo do outro. É você fazer esse movimento de você abaixar, né? Levantar aqui seus ouvidos e falar, então tá bom, me fala o que você pensa. Me fala o que você está sentindo, que eu quero escutar o que está dentro de você. Então, a girafa, ela simboliza isso, essa arte de você realmente compreender o outro. E compreender é totalmente diferente de aceitar, concordar. Porque muitas vezes a gente acha que as duas coisas é uma coisa só. Não. São coisas distintas que você pode fazer essa adequação na hora que você está dialogando com a outra pessoa, tá bom? E uma das coisas muito interessantes na girafa, nesse perfil, é que ele se responsabiliza e empodera de atender às suas próprias criatividade e assertividade, algumas vezes usando a rede de apoio. Então, muitas vezes, você não precisa fazer as coisas sozinho. Então, o estilo da girafa é aquela que, olha, de repente eu não sei fazer tudo, será que eu vou ter que precisar de uma terapia? Será que eu vou precisar de um mentor? Será que eu vou precisar de um outro líder? Será que eu vou precisar de alguém que ajude a minha equipe? Então, buscar outras ferramentas que vai empoderar e você entender que a responsabilidade também é sua, não é só da equipe, né? O chacal, ele responsabiliza o outro, o mundo externo. A girafa, ela se autorresponsabiliza e revisa as suas próprias atitudes, buscando ajuda da onde ela não tem. E ela compartilha o poder, ela não arranca o poder do outro, ela compartilha o poder. Ela acredita que o outro também pode fazer parte desse poder,
dessa influência. E quando a gente compartilha, né, gente, nosso conhecimento com o outro contribui, a gente aprende demais. A gente, como líder, a gente aprende muito. Nosso radar não é completo. O outro vai enxergar mais do que a gente. Isso não nos diminui de forma alguma, tá bom? Então pense nisso com carinho. Usar a sua rede de apoio é usar para tirar a sua energia, para poupar a sua energia emocional. Porque muitas vezes você quer fazer todos os papéis, cuidar de tudo, de todo mundo, e de repente não é esse caminho. De repente você compartilhando a sua liderança, os outros vão conseguir também enxergar pontos muito positivos nisso e vão se sentir completos em ajudar e participar da sua liderança. Isso é maravilhoso quando você vê a sua equipe engajada com você, falando assim, nossa, por exemplo, Mel, eu vejo que você não é boa em cálculos, né? Vocês que são da área de DP aí, por exemplo, são ótimos em cálculos, mas fala, Mel, você não é muito boa em cálculos, né? Quer que eu te ajude nisso? Eu sei fazer uma planilha tal. E as pessoas enxergarem em mim o que eu não tenho de bom para aquela atividade e ele poder me assessorar nisso. Então, é você enxergar as potências e não se sentir diminuído ou diminuído porque o seu funcionário é melhor que você em alguma habilidade. É entender que nós não estamos num lugar de rivalidade. Esse é um ponto super importante para você pensar. Enxergar o seu funcionário como potência, muitas vezes mais do que você, e não entender isso como questão de autoestima baixa, tá? Que muitas vezes acabam enxergando isso como pejorativo, de ameaça, sensação de que ele vai pegar no lugar. Agora, se você ficar nessa zona, o que você vai sentir? Se você fica nesse pensamento de que ele vai roubar seu cargo, de que ele vai tirar você, o que você vai sentir? Sentimentos super ruins, sentimentos que vão fazer você afastar o seu funcionário de você e o seu comportamento automaticamente vai ser ruim. Então, olha só como tanto que influencia as suas tomadas de decisão aqui a partir dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, tá? Trocas interpessoais sejam mútuas. Aqui, esse modelo, você precisa trocar, não deixe de trocar. Às vezes vai em grupos, procura, faça curso para você conseguir gerir aí melhor a sua equipe. Não se ache autossuficiente. Ou se você encontrar em você todas as coisas, alguma coisa está errada. Na sua liderança, você fala, não preciso de ajuda, não tem que estar tudo completo, tá tudo redondo, minha equipe é perfeita, eu sou perfeito. Mas não com essas palavras, tá? Porque eu acho que a gente não acaba não utilizando isso por causa até da nossa cultura, né? De achar que isso é prepotente. Mas o pior é quando você acha isso, não consegue encontrar, não consegue enxergar que você age a partir dessa prepotência. Isso é péssimo para você e péssimo para sua equipe. Então pense sobre isso. Tá anotando tudo aí? Não perca nada e vai revisitando aí os momentos que você falhou, que você pisou na bola. E aí você fala, Mel, e agora o que eu faço? Tem várias coisas que eu tô fazendo de errado, várias coisas que eu fiz de errado. Recomece a partir de hoje. A partir dessas informações, recomece, reconecta aí para você conseguir ter uma repaginada e uma ressignificação nos seus relacionamentos, tá bom? Aqui, esse perfil, ele é um modelo racional, é o ganha-ganha. Não é eu ganho como líder e você perde como funcionário, não é você ganhar e ter ganho com o outro sentir que tá junto, que você realmente não tá ali para tirar ninguém. Então, assim, esse ambiente proporciona saúde emocional. Então, assim, pense em ter a saúde para você, em primeiro lugar, para que você estando bem, né, a sua equipe, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor vão estar bem também. Então, por isso que é importante se cuidar, estar numa rede de apoio eficiente. E aqui, o que é essa comunicação não violenta, especificamente, né, para a gente trazer um pouco da teoria, né? Todos os seres humanos agem para sanar uma necessidade de atender valores básicos, como se fosse assim, as coisas mais emocionais que a gente não diz. Eu quero falar alguma coisa, mas não consigo codificar isso e eu falo outra coisa. Então, você enxergar além do que eu estou falando, enxergar o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. É ter essa linguagem que vai da girafa, que você vai abaixar e falar assim, tá, Mel, o que está acontecendo com você? Estou percebendo que está assim, o que realmente você quer? Então aí você fala, nossa, estou sendo enxergada, estou sendo vista, estou sendo ouvida, tem alguém me percebendo.
né? Então, assim, não é que você vai colocar limites e você vai fugir dos problemas, não é isso. Você não vai deixar de enfrentar as pessoas, você não vai deixar de confrontar o seu liderado, você não vai deixar de falar a verdade porque vai machucar o outro. Não é nesse lugar, não é nessa zona. Você vai resolver muitos conflitos, a CNV ela vai te dar um pouco mais de coragem para você ser transparente, para você não alimentar conversas, diálogos, rotinas disfuncionais. Ela vai te trazer um pouco mais de saúde, nesse olhar de saúde emocional para você e para o outro. Eu resumiria a CNV nesse universo de ser uma ponte para você, uma ferramenta para você muito fácil, tá? Para que você consiga aplicar hoje, nem é amanhã, é hoje, porque a partir do momento que você começa a mudar aqui, muda aqui, e o comportamento. O que é a importância dessa comunicação, né? No clima organizacional, na sua empresa, pode gerar muitos problemas, porque isso já é o conceito de cultura. Porque quando você começa a mudar a sua comunicação, ajustar a sua fala, a sua escuta, você vai conseguir romper até o turnover. Assim, a qualidade de trabalho vai melhorar, a produtividade das pessoas vão melhorar, porque elas vão se sentir pertencente àquele ambiente. Então, essa importância de você ajustar a sua comunicação é para você ajudar as pessoas a terem convicção que o lugar delas é ali do seu lado. Isso é maravilhoso e você não pode deixar de refletir sobre isso, como você deve fazer com que as pessoas apaixonem pela sua visão e pela sua missão. Lembrando que eu não falei, né? Mas falando sobre a visão é aquilo que a gente enxerga como se fosse uma grande fotografia. Se a sua equipe ela não enxerga essa fotografia, ela vai ficar simplesmente beirando ao precipício, acima, abaixo das suas ordens. Você quer ficar liderando uma equipe que não sabe pensar? Você quer ficar liderando uma equipe que só segue as suas regras, suas normas? E quando você não lidera, quando você não exerce a liderança naquele momento, elas ficam totalmente dependentes das suas ordens? Isso não é saudável. Então, assim, elas vão ficar desmotivadas, né? Vão buscar outros empregos, vão buscar outras possibilidades, ou vão ficar acomodados. Alguns perfis acabam ficando quietos, fazendo só o que pedem. E pior, às vezes elas ficam adoecendo a equipe que entra nova. Ou adoecendo os que estão bem, adoecendo o próprio setor. Então, assim, você vê que se não cuidar dessa parte da comunicação sua com a sua equipe, ela vai montando vários cenários adoecidos. Muito sério. Então, assim, o líder que não sabe dialogar, que não sabe se colocar de uma forma empática, vai prejudicar em tudo, né? Como eu falei, o turnover, a angústia, a pressão do departamento, eles vão se sentir desmotivados, não vão se sentir pertencentes. Então, eu trabalho com carreira há muitos anos e eu vejo muito isso, a falta de habilidade dos líderes de comunicar. E muitas vezes não é porque eles não querem, é porque eles não sabem. Então, se hoje você conhece essa técnica, então comece a utilizar hoje na sua vida. A observação e o julgamento, tirar o julgamento na sua fala, na sua escuta, é super importante. Você precisa encarar toda a situação que você enxergar da sua equipe, né, do diálogo ali, de uma forma muito neutra. Mesmo que venha o julgamento, mas será que ele falou isso, que ele está errado e tal? Você vai focar os seus pensamentos. Eu preciso estar neutro nessa situação, eu preciso ter uma avaliação, uma análise neutra. Não vou avaliar apenas aquele contexto ali, isolamento, e dar um timbre, né? Vou rotular aquilo, não, vou me dar o luxo de falar, não, peraí, me conte melhor sobre isso, por que você fez isso, como que você fez isso, que caminho que você chegou até aí, que aí você vai evitar situações de erros repetitivos da sua equipe, que aí você vai conseguir mapear. Isso é fantástico, quando você começa a ter essa escuta e entender o que de fato o outro fala, entender e compreender o que de fato deseja comunicar e até ajudar. Tem muitas vezes que as pessoas não conseguem comunicar bem, e aí você vai ajudá-las a expressar o que está dentro do coração delas. Você precisa identificar os talentos, né, os sentimentos das pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre os sentimentos, né? Essas habilidades subjetivas que a gente chama devem ser estimuladas, desenvolvidas para melhorar o relacionamento interpessoal. Se você não fizer isso,
as pessoas vão ter dificuldade de sinalizar para você o que estão sentindo. E quando você faz uma nomeação do que elas estão sentindo, dizendo como elas estão emocionalmente abatidas ou que elas tomaram uma decisão precipitada, você consegue reger essa equipe de uma forma mais assertiva. Isso é fundamental. Vai ficando menos vulnerável às situações. E eu quero dizer aqui para você, para a gente já ir fechando, falta 10 minutinhos para a gente fechar aqui nosso encontro, falar a diferença do que são sentimentos, né? As pessoas falam o que são sentimentos e emoções. Os sentimentos, na verdade, nada mais é do que as reações que a gente tem sobre a vida, a partir de nossas experiências pessoais, memórias, né, as nossas crenças. Então, a gente vai reagindo através desses sentimentos e a gente vai codificando o universo a partir de nossas experiências. Então, como que é a experiência da sua equipe? O que elas já passaram? Quais são as memórias? E isso você vai ter apenas a parte da fala, a parte da observação. Você precisa reconhecer. Às vezes, muitas vezes, assim, vai ter uma agressividade, a violência, vai ser por causa das necessidades não atendidas. Então, por isso que é importante reconhecer justamente essas necessidades que as pessoas têm, de serem amadas, de serem reconhecidas, de serem ouvidas, de serem pertencentes a esse lugar. São muitas necessidades. E aí, como é que você vai sinalizar para essas pessoas que você está enxergando? Então, essa empatia é extremamente importante para que você se conecte, de fato, com esse funcionário, com essa pessoa que você está cuidando, com essa pessoa que você está influenciando. Como é que você está reconhecendo as pessoas que você tem cuidado e que estão nas suas mãos? E é importante você fazer um pedido após você analisar tudo isso de forma muito empática. Você vai olhar o conflito, vai olhar, conversar e usar palavras positivas, como se fosse um pedido claro de mudança. Olha, fulano, você fez isso, então eu quero pedir que você faça isso, 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 isso. E não simplesmente julgar e trazer uma crítica, trazer um peso. Às vezes a pessoa não vai conseguir lidar com aquela crítica, ela vai bloquear todo o sistema dela emocional e ela não evolui. Sabe aquele feedback que você dá, achando que a pessoa vai super entender, vai evoluir, vai destravar, e pelo contrário ela trava? Muitas vezes o seu diálogo, o seu feedback, ele não é saudável. Você foca só no negativo e aquele pedido claro, que é a mudança, a pessoa não consegue absorver. Então, faça pedidos claros. Se quiser anotar, mandar e-mail, olha, conforme a gente conversou, a gente alinhou que você vai fazer o projeto em tal dia, tal horário, sempre entregar o relatório dessa forma. Muitas vezes as pessoas, quando eu sento nas empresas ali para conversar com o líder, ele fala, mas meus liderados, né, minha equipe não entrega o roteiro na hora, o relatório e tal. Mas quando que tem que entregar? Tem que entregar o mais rápido possível. Mas o que é mais rápido possível? Eles sabem, é de urgência. Mas o que é urgência? Às vezes, para você que é líder, que está aí, cacareco na empresa, você sabe o que é urgente, mas o seu funcionário, muitas vezes, ele não sabe o que é a sua urgência. Então, é sua responsabilidade trazer a codificação correta do que você precisa para que ele entenda. Então, nesse sentido, o conflito pode ser resolvido usando uma linguagem amável, né? Você precisa despertar essa empatia, você tem que despertar o melhor das pessoas para que elas mudem, pensando num sentido próprio e não simplesmente replicar aquilo que você está pedindo. E ao aplicar essa técnica da CNV, é muito interessante quando você coloca a palavra que vai aumentar o atrito das pessoas, né? Quando você não utiliza essa técnica, você pode colocar uma palavra que vai destruir o seu relacionamento, que vai fazer com que a pessoa se sinta coagida, que ela vai se sentir inadequada naquele momento. Então, você tem que construir relacionamentos mais fortes com a sua equipe, né? Para você ajudar nesse relacionamento interno, ajudar nesse ambiente interno. Então, procure usar palavras sempre positivas para que o reconhecimento aconteça. E mesmo que o seu funcionário errar, mesmo que ele trazer alguma coisa que você ficou desgostoso na relação, sinalize também. Você pode sinalizar, não é que você vai passar a mão em cima da sua cabeça do seu funcionário e falar, agora eu não posso falar mais nada, não posso criticar. Não é esse lugar. Você pode falar sim, mas use as palavras que vão diminuir o atrito entre você e essa pessoa, tá? Então, é realmente alinhar o que está aqui no seu pensamento, alinhar o que está dentro do seu coração, para que o seu comportamento seja exemplo,
para que o seu comportamento ele seja adequado para que o outro escute. Então, os 4 pilares para a gente ir fechando aqui nosso encontro é observar sem julgamento, você nomear os sentimentos, o seu e da pessoa, identificar e expressar as necessidades emocionais. O que essa pessoa está querendo afinal? O que ela está desejando para essa conversa? Às vezes você consegue mapear isso tão rápido. À medida que você vai exercendo essa técnica, você vai ficando cada vez melhor e mais aguçado na sua observação, na sua escuta. E depois você vai fazer um pedido claro de mudança. Então, esses são os passos simples que eu apresentei a vocês e que você pode anotar isso, coloca no seu celular. Toda vez que tiver uma situação de conflito na sua equipe, na sua casa, você vai fazer esse checklist do que você tem que fazer antes de entrar num embate, antes de entrar numa conversa, numa reunião de feedback ou, enfim, de processo que você tem que gerenciar na sua rotina de trabalho, tá bom? E aqui, pra gente terminar, eu fiz aqui um mapeamento, tá? Na verdade, eu peguei da Zona de Valor, que é um site que eles falam muito sobre comunicação violenta, não violenta, e aqui é um resumo do que eu apresentei hoje para vocês. Então, o primeiro tópico é a observação. Então, observar sem avaliar ajuda a afastar a tendência de parecer uma crítica. Então, você tem que ficar longe de qualquer palavra que seja crítica, porque a primeira palavra que você falar para outra pessoa, aquilo vai bloquear a sua comunicação ou abrir espaço para o diálogo, tá bom? A segunda necessidade é identificar o sentimento, o que essa pessoa deseja, o que ela está sentindo. Identifique o que sente e separe isso do que você acha, do que o outro reage ou se comporta ao seu respeito. Porque muitas vezes a gente fica assim, você fez isso por causa disso. Aí você pergunta, me fala um pouco melhor, o que você estava sentindo quando você fez isso? Olha como muda a pergunta. Me conte mais sobre o que você está pensando, me conte mais sobre esse sentimento, que aí você vai codificar melhor o que de fato o outro sente, para depois você ajustar lá embaixo o seu pedido para essa pessoa, tá? E aqui as necessidades, que você vai fazer um mapeamento. Qual necessidade escondida está de trás desse sentimento? O que essa pessoa deseja quando ela está gritando, quando está conversando, quando está chateada? E aí você vai trazendo a lucidez para ela, para que você consiga fechar um diálogo muito sadio, que esse é o ponto que a gente busca na SNV. E por último, esse pedido. Quanto mais claros e objetivos formos acerca do que queremos, mais provável será que consigamos ter essas relações saudáveis. Então, se você deseja ter relações saudáveis, você precisa começar a colocar técnicas simples, que são esses 4 tópicos aqui, para você ter um ajuste no seu pensamento, na sua escuta, na sua fala, com a sua equipe, com quem estiver nas suas mãos. Bom, é isso, tá? Espero que você tenha gostado, que tenha feito um efeito aí dentro de você, na sua mente, que você consiga mapear tudo que está desajustado e você conseguir aí ajustar para a sua equipe. Precisando de mim, conte comigo, tá bom? Estarei aqui para vocês. E não desista, tá? De mudar a rota. Não é humilhação você começar a mudar agora, tá bom? Porque muitas vezes você fala assim, caramba, mas espera aí, a minha construção de vida foi essa. Às vezes você teve um pai muito autoritário, você teve uma figura muito autoritária e hoje você não consegue fazer uma mudança de comportamento mais leve. Então, de repente, você vai precisar de uma terapia, de uma mentoria, de repente você vai precisar de uma rede de apoio para te ajudar nessa transição de pensamento. Você não precisa ficar sozinho, você não precisa fazer toda essa mudança sozinho. E o mais importante é você conseguir se enxergar nessa relação. E a gente só existe porque o outro existe. Então, eu só existo porque você existe. Estou fazendo essa palestra aqui porque você existe. Então, nós estamos todos inseridos dentro de um contexto cultural, que é o Brasil, no caso. Estamos no contexto da nossa cidade, estamos no contexto da nossa empresa ou casa, estamos no contexto das relações e cada pessoa tem uma cultura. E você precisa enxergar essas culturas, enxergar essas personalidades, enxergar essas diferenças para a gente conseguir dialogar, não necessariamente concordando, mas compreendendo a forma que o outro diz, compreendendo e escutando lá como a girafa, se abaixando para ficar próximo às emoções
e enxergar as necessidades dessas pessoas. Tá certo? Bom, fico por aqui. Deixo meu contato aqui para você se precisar de alguma ajuda e será um grande prazer caminhar com você. Tá bom? Até a próxima! Até mais!